Amém. Deus abençoe. Vem, família. Vem, família. Amém. Agora sim. Galerinha, o que pregar? Depois de vocês verem que Deus ainda vive, parece que missão cumprida. Não tem melhor pregação do que essa, testemunho. Sabe? É tão bom ver o nosso Deus agindo, é tão bom ver Deus ao nosso meio. Isso é ser igreja, gente. Então, hoje eu queria trazer algo que Deus colocou no meu coração. Eu vou ter que testar o altar novo. Primeira vez aqui. Que categoria isso aqui? Família, vamos lá. Eu estava numa série. Deus colocou um propósito no meu coração. Já faz um tempinho, início desse ano. Lucas, quero que tu pregue Apocalipse, capa a capa para a igreja. Quero que tu leve a revelação de Deus. Quero que tu abra os olhos da igreja. E está sendo muito difícil, gente, porque Deus não tem aberto os olhos de vocês. Deus tem abrido os meus primeiro. Várias pessoas no dia a dia me acham e falam uma palavra assim, eu fico, poxa, estamos errando o alvo. Poxa Deus, abre os nossos olhos. Poxa Deus, o que é ser igreja? Ultimamente, gente, a estratégia do nosso inimigo mudou há muito tempo. Muito tempo. O inimigo antigamente, no início da nossa igreja cristã, ele perseguia para matar. Ele queria que você morresse. Muitos testemunhos até dos avós de vocês, eu era pastor e, cara, parecia que o espírito de morte estava em mim e queria que eu morresse. Mas a estratégia dele já mudou há muito tempo. Hoje, a maior estratégia de Satanás, sabe o que é? Deixar vocês distraídos. Deixar vocês apáticos. Meu Deus. A maior estratégia do inimigo não é que você seja um pastor. Não é que você seja um apóstolo. Não é que você tenha uma igreja com 5.000 membros. Não. Não é essa a estratégia dele. Ele pode permitir. Desde que você continue nessa superficialidade de conhecer quem realmente Deus é e de quem Jesus é, Ele permite sim você ser pastor. Desde que você não incomode dizendo a verdade, está até beleza. Pode ser o que vocês quiserem. Ele está deixando o povo. Ele não está perseguindo mais para morrer. A estratégia dele é te manter uma superficialidade. O que tu entende de Deus, pessoal, é só isso aqui. É assim que a banda toca. É assim que tem que ser o evangelho. E daqui vocês não podem passar. Pessoas impondo regras, as pessoas não crescerem. E hoje a maior arma do inimigo mudou, gente. Ninguém quer que vocês morram. Por ele vocês podem chegar até bispo. Por ele vocês podem ganhar as nações. Desde que sigam o superficial. Desde que sigam não conhecendo quem realmente é. E ele sabe que tudo na nossa vida, quem é empreendedor aqui vai me ajudar, vai entender o que eu vou estar falando. Nada na nossa vida funciona se a gente se dedica às vezes. Se você se dedica às vezes, em qualquer área da sua vida, sabe quando vai dar certo? Nunca! Nunca! Empresário, alguém que chega, ou alguém que consegue ganhar na vida, sabe quando ele chega lá? Porque ele não deixou de se dedicar. E por que a gente não é assim com Cristo? Por que a gente não se dedica de verdade? Gente, vamos ser sinceros. Quantas horas do nosso dia a gente está dedicando a Deus? O quanto nós estamos se dedicando em conhecer quem realmente é e vir aqui no domingo e querer que eu explique como eu, ser humano limitado que sou, pecador que sou, muito mais até que vocês, vou explicar quem Deus é. Se Ele se revela de uma maneira totalmente diferente para cada um de vocês, sabe qual é a maior notícia como um bom pregador e humilde? Vão buscar em suas casas. Como que eu vou conhecer Deus se Ele é ilimitado e eu sou limitado? Vocês vão passar o resto da vida de vocês recebendo sobras minhas? Porque eu recebi isso aqui no secreto. E só está saindo aqui migalhas. Até quando vocês vão viver de migalhas? Até quando a gente vai se contentar em viver superficialmente? Até quando a gente não vai querer, como a Pri, ver que Deus realmente existe? Até quando a gente vai viver de testemunho dos outros?
Até quando a gente vai aceitar nas nossas vidas pessoas chegarem e dizer: até aqui tu cresce, daqui para te crescer como eu quero, não como Deus quer. Até quando, gente? Sejam livres em nome de Jesus. Amém. A estratégia do diabo mudou há muito tempo, gente. As nossas estratégias têm que mudar também. Não é à toa que o livro de Apocalipse é uma revelação. Não é um livro para a gente ficar lá decifrando códigos e não. É Deus querendo se revelar. Porém, hoje, olha como muito tem algo mudado na nossa mente que precisa ser mudado. A maior estratégia de Satanás é fazer vocês fazerem várias obras, passarem o resto da vida de vocês fazerem obras, ganhando almas e não sei o que lá, desde que sejam as suas obras. Satanás quer que tu trabalhe 24 horas para a igreja por qualquer coisa, desde que seja do teu coração e não de Deus. Satanás, se possível, deixa tu morrer na igreja trabalhando, desde que seja só coisas do teu coração. Que honra Deus vai ter nisso? Que honra Deus vai ter nisso, cara? Satanás está torcendo para que tu ache sim o sucesso ministerial, desde que seja superficial. Ele quer que você entre nessa métrica humana de sucesso, que o quê? A sucesso da humanidade. Vou passar um exemplo rápido para vocês. A Bíblia fala que quando uma alma se converte, a festa no céu. Agora, se a gente faz o batismo com uma pessoa, não parece que é um fracasso? Uma pessoa. Olha isso tentando entrar na nossa mente, gente. Nós achamos que para Cristo ser glorificado precisa de milhares de pessoas. E o que a palavra fala? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o dono do universo vai estar. E a gente quer milhares de pessoas para que Cristo seja glorificado. Tu e a tua família fazendo uma reunião em casa. Oh Deus. Lá Cristo estará. Quer mais glória que isso, cara? Aleluia. Vocês se precisam realmente de milhares de pessoas para sentir alguma coisa? Há algo errado nas nossas mentes. E a gente precisa mudar o mais rápido possível. Devemos parar e analisar as coisas dessa ótica humana que entrou no nosso coração. Hoje, essa ministração que Deus colocou no meu coração é que a gente saia da superficialidade. A nossa geração, se eu pudesse definir, sabe o que é? Nutelinho. Superficial. É a que mais tem ferramentas, é a que mais tem Bíblia, é a que mais tem tudo. E é a que mais só faz barulho. Se eu pudesse resumir, e eu me incluo nisso. Por esse motivo eu estou expondo o Apocalipse, que é o livro da revelação. É o livro onde Deus levanta a ponta do céu e descortina para nós as coisas que devem acontecer. O livro de Apocalipse, deixando bem claro para vocês essa frase que eu coloquei, não é um código a ser decifrado, mas um plano no qual você pode confiar e morrer se necessário por isso. É o plano de Deus para o fim dos tempos. E a gente deve confiar. Então eu queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias em Apocalipse 4. Eu vou ser rápido e breve. Vai ser capítulo a capítulo. Hoje nós vamos nos atentar nesse capítulo 4. Apocalipse 4. Na minha Bíblia está o trono no céu. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falava comigo como uma trombeta de suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu. E nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era do aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, e ao redor do qual estavam os outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas as 7 lâmpadas de fogo,
que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar livre, claro como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia com um leão, o segundo se parecia com um boi, o terceiro o rosto como de um homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Todas as vezes que os seres viventes dão glória e honra e graça àqueles que estão sentados no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele trono, diante daquele que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para todo sempre. Escutem isso. E lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é o nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade, elas existem e foram criadas. Amém. Até aqui, gente. Vocês não precisam mais abrir a Bíblia de vocês. Eu vou explicar para vocês o que vocês precisam entender aqui, rapidamente. Porque tem gente que chega no Apocalipse 4, deu, que para mim tá bom, já não entendi mais nada. 24 tronos, anjo com aspecto, não sei o que lá. Gente, é super simples. Não é um código para ser decifrado, gente. O arco-íris que a gente vê no trono, o que lembra arco-íris, gente? Aliança, Noé. João vê o trono de Deus, o que ele vê? Aliança, um Deus que mantém a aliança com o seu povo. E depois ele vê sons de trovões, vozes. Você vai ver o que? Monte Sinai, as tábuas da aliança de novo, um Deus que guarda o que? Aliança com a sua humanidade. Aí vocês vão olhar também algo estranho aqui que vai chamar a atenção de vocês. Os 7 Espíritos, tá bom, já vi uma pregação lá que o Espírito Santo tá o quê? Mas e esses 4 seres viventes? Um leão, um boi, um rosto? Isso é toda a criação. Seja os animais selvagens, seja os homens, seja as aves no céu, toda a criação adora a Deus. Até o que diz assim, eu não acredito em Deus, sabe o que ele está fazendo? Respirando, adorando. Todos adoram a Deus, querendo ou não. Porém tem 24 anciões. Como é isso? 24 tronos. O Antigo Testamento é marcado por 12 tribos, os 12 povos da Antiga Aliança, mais 12 da Nova Aliança, os 12 apóstolos. É a unidade de todo o povo que foi salvo pelo Cordeiro. O Cordeiro está no Antigo e no Novo Testamento. Os 24 tronos é que todos adoram ao Senhor. Só que em vez da gente só adorar como os outros, a gente tem coroa, a gente governa, a gente tem vestes limpas. Cara, a gente sempre esperou por esse momento, sabe? Todo dia a gente tenta ser melhor, sempre tem pecado, sempre a gente tem uma coisa ali. Um dia a gente vai estar com vestes brancas, adorando aquele que vive para todos sempre. E por que a gente complica tanto o Apocalipse? A mensagem aqui, gente, para resumir, para vocês entrarem nessa atmosfera, é o trono de Deus, Ele sendo adorado. Deus fala assim, vocês querem me conhecer quem eu sou, soberanamente? Está aqui, olhem. E o que a gente faz? A gente parece soldado romano lendo aquele livro. Teremos nada disso aqui. Isso aqui não presta para mim. E Deus se revelando para nós. Só que para vocês entenderem, eu tenho que contextualizar um pouco. Nesse tempo, onde João está escrevendo essa carta, principalmente esse capítulo, a gente reclama muito da vida. Mas uma introdução para vocês entenderem o que estava sendo escrito nisso, por que foi escrito isso. Os anos mais amargos da perseguição da igreja chegaram. Os anos mais amargos que passaram pela história, que ainda falta tribulação. Eu devo destacar aqui para vocês uma figura histórica que é Nero. Pesquisem sobre isso, gente. Não sou eu falando bobagem, é a própria história da humanidade.
O primeiro imperador romano a perseguir crentes realmente foi Nero. Ele começa a governar por volta de 54 depois de Cristo. Ele começou muito bem, 10 anos de muita paz, estava tudo tranquilo. Só que uma data que vocês devem recordar, e isso não sou eu falando, não é a Bíblia, é a história da humanidade que passou por isso. Nos dias praticamente 17 a 24 de julho do ano de 64, acontece o maior incêndio na cidade de Roma. Não foi um incêndiozinho qualquer. Foi 7 dias e 6 noites queimando Roma. Alguém precisava ser culpado. 70% da cidade foi destruída. Das 14 colônias, 10 foram devastadas por esse incêndio. A população ali no meio já estava acusando: foi esse imperador, esse cara louco aí, esse Nero. E Nero se viu já frustrado: poxa, alguém tem que pagar a culpa. No que vem os dados, ele olha: dos 10 bairros, 4 não pegaram fogo. Qual foi? Adivinham quais eram os bairros que não pegou fogo? Onde os crentes habitavam. Sabe quem pagou o pato? Eles. Faltou cruz, gente, para crucificar. E no momento onde faltou cruz para crucificar os crentes, onde estava faltando madeira, sabe o que eles fizeram? Enrolaram eles, amarraram e colocaram para iluminar a cidade. Vivos, todos vivos, fizeram a limpo. Primeira perseguição. Estamos no ano 64. Não parou por aí. E a gente às vezes reclama. Passado algum tempo, nos anos 70, a rebelião em Israel está insustentável. Tipo Vespasiano cerca a cidade, entrincheira a cidade de Jerusalém, e quando não há mais chance nenhuma de resistência, ele destrói pedra sobre pedra. Ele destrói Jerusalém e hoje só sobrou aquele muro das lamentações. A quantidade de gente que morreu é inacreditável. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma. O que as pessoas veem que acham lindo em Roma? O Coliseu. O imperador então declara 100 dias de festas. E sabe o que tinha lá para entreter o povo? Mais de 10 mil crentes foram mortos, enrolados em peles de animais e jogados nas arenas para os cães morderem, para touros pisotearem e para leões devorarem. Um verdadeiro massacre. E João está aqui nesse contexto. Essa é a igreja que está recebendo essa carta. Que tipo de igreja a gente está sendo? Olha o que a igreja sofreu para que hoje essa palavra chegasse a nós. Olha o que a igreja sofreu para que você tivesse a Bíblia na sua mão. Essa mensagem chegou, não foi por palavras bonitas do Lucas, ou por pregador, ou pela internet. Foi com sangue, gente, que ela chegou até nós. Após 81, assume o governo de Roma Domiciano, chamado também na história de segundo Nero por causa da crueldade como ele perseguiu os crentes. Ele foi o primeiro imperador romano que se auto-intitulou Deus. Agora vocês têm que prestar culto a mim, porque eu sou uma divindade viva aqui na terra. E quem não cultuar, vá com eles. Mais uma catástrofe. Crentes são perseguidos de novo por dizer: eu não me rendo. Eu não vou queimar o incenso, gente. Era só queimar o incenso. Era só queimar o incenso do imperador. E hoje a gente traz Jesus por muito menos que o incenso. E eles morriam, não só ele, toda a família. Era levada toda a família. Então, toda essa perseguição está acontecendo. Agora vocês estão tendo dimensão do que está acontecendo. Agora vocês estão tendo a dimensão da pressão que está sobre João. Nessas alturas do campeonato, todos os apóstolos já morreram. Quando a gente vê Apocalipse, João é a última esperança na humanidade. Se João morrer, já era o cristianismo. Todos já estavam pensando isso. Todos os apóstolos foram mortos durante essas perseguições. Quando Domiciano cerca tudo, manda João morrer numa ilha deserta,
João já estava em idade avançadíssima. Falava ele para morrer sozinho, para que ele cale a boca de João, pelo amor de Deus, feche a boca desse cara, manda ele para uma ilha, cerca ele e fecha todas as portas da terra. O imperador romano fechou todas as portas da terra para João. Porém, lembre disso, versículo 1: diante de mim estava uma porta aberta no céu. Quando todas as portas da terra forem fechadas para a tua vida, sabe o que acontece? Deus abre uma no céu. Deus abre uma no céu. É isso que acontece. Deus governa. Quando a gente olha para Apocalipse 4, Deus governa. João está falando isso não para vocês que têm uma vida maravilhosa, que pode ser cantar cristão, mas a gente está perdendo filhos queimados vivos. E ele dizia: avancem, morram se tiverem que morrer, mas Deus governa. Eu vi o plano de Deus como abrir. Deus existe. Deus tem que ser uma verdade para nós. Deus governa. E ele não abre a janela do céu para dizer: não, João, agora eu vou abrir a janela aqui para as coisas que talvez vão acontecer. Não, as coisas que vão acontecer. E a resposta que eu mais queria colocar para vocês, porque isso é tão maravilhoso, sabe? Mesmo nas horas mais sombrias da história, da perseguição mais cruel, da injustiça mais desumana que já aconteceu na face da terra, Deus governa. Deus governa. Só que Ele não está interessado em governar esse mundo, Ele governa lá. Nada passa batido lá. E hoje eu tenho perguntado para mim mesmo, sabe, do que a gente tem reclamado? Do que a gente tem achado difícil? Olha o que esses caras estavam passando, gente. Do que a gente tem reclamado do cristianismo? Bom, tantas acusações aí, né? Da igreja e tudo mais. Seus opressores, que eles me oprimiram, que eles não sei o que lá. Qual é o teu filho que está sendo queimado vivo? É tanta opressão assim. Olha a nuterice que a nossa geração chegou. A gente idolatra homens, idolatra placas, a gente se sente muitas vezes algumas coisas, e é isso que Satanás quer. Satanás já tentou destruir a igreja, perseguindo até a morte, vendo que tinha de nós. Só que ele se ligou: poxa, se eu estou levando esses crentes até a morte, eles não estão negando Jesus, talvez se eu facilitar a vida deles, talvez melhore. O que Satanás quer muitas vezes é facilitar a tua vida, facilitar o teu pecado, para que você fique acomodado, porque ele já tentou destruir e não conseguiu. Então a maior estratégia dele fica certo como isso. Quem governa a história, gente, é Deus, não são os poderosos desse mundo. Apocalipse 4 deixa claro isso. Um trono no céu estava sentado alguém. Não são os grandes homens aqui no Brasil que têm a caneta na mão, que podem fazer leis poderosas que mandam. Não. Quem decide a história é o nosso Deus. E a primeira característica que eu queria trazer para vocês é que Deus governa. Deus exerce governo sobre toda a criação. E devemos olhar a justiça de Deus pela ótica dos céus. E não a justiça que vem da terra. Os nossos olhos, mais do que nunca, a gente tem que estar fixados em Deus. E no trono de Deus eu queria trazer três essências que mostram. Uma a gente já viu, é o governo. A segunda que a gente vai olhar é a aliança. Isso é fantástico. Isso, quando eu leio Apocalipse assim, eu fico em prantos, assim, cara, como Deus é maravilhoso, cara. Um arco-íris no trono dele. Ele deixou claro que no trono dele está a aliança dele conosco. Ele deixa claro que a glória de Deus manifestada nesse trono dele demonstra o seu profundo amor pela criação. Demonstra o quanto ele nos ama. Demonstra que a aliança de Deus não é o arco-íris sobre mim, é sobre o trono dele. Não é porque a gente merece, meu amado. A gente nunca mereceu ser salvo. A gente nunca mereceu aliança nenhuma. Deus não só nos dá a aliança de ser filho, Ele também cuida no seu trono.
Cara, é uma aliança que a gente não vai perder. É uma aliança que é nossa e a gente tem que se agarrar nela o máximo possível. Deus, cuida da minha aliança contigo. Não deixa que eu me desvie, Pai. Era a minha oração quando eu fazia como jovem. Deus, não deixa eu me desviar. Eu estou louco para sair disso aqui. Vai ter um Natal festivo, eu estou louco para ir. Senhor, não deixa eu me desviar. Cara, é tão fantástico o amor de Deus por nós. E nesses encontros com Deus que a gente tem que mudar a nossa percepção dele. A gente não deve entrar na presença de Deus, poxa, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar mais, e eu vou jejuar mais para me manter a minha aliança com Deus. Porque quanto eu mais eu oro, mais eu jejuo, mais eu tenho aliança com Deus. Mas não, gente, está no trono dele a aliança. Não depende de nós. A gente ora, a gente lê a Bíblia porque a gente ama estar com ele. A gente ama. E isso parece bobagem. Muda isso na tua mente para te ver se não vai ser mais maçante ler a Bíblia. Não leia a Bíblia por meritocracia. Não leia a Bíblia para te tornar um supercrente que tu não vai te tornar. A aliança está no trono dele. A gente não tem participação com isso. Ele é quem governa. A gente tem que mudar essa chave. Deus não é o ser tirano. Ele quer ter comunhão com a gente. A gente tem que ir no trono dele porque a gente ama ele. E isso tem que ser mudado, gente. Ele não só provê a nossa salvação, mas ele também mantém a nossa salvação no seu trono. Devemos buscar a Deus porque amamos a sua obra maravilhosa. Nós o amamos pela sua misericórdia. Nós o amamos pelo que ele é. Nós devemos mudar a nossa mente quanto a isso. Mas como nós vamos amar alguém desconhecido? Qual foi a última vez que tu ouviu Deus? Qual foi a última vez que, não, sinceramente, tu ouviu ele tocar em ti? Ele falar contigo? Tem gente que nem sabe como Deus fala. Deus fala através da criação dele. Esses dias eu e o Maurício, a gente foi dar uma carona e Deus falando comigo. Vocês estão colhendo obras eternas. Eu falei, ué, a gente foi dar carona para um cara do nada que apareceu no nosso... E a gente tocava no serviço. Vocês estão fazendo obras eternas. Como assim, pai? Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Isso é uma obra eterna. Deus fala através da sua criação. Não pense em vir na igreja domingo para receber algo de Deus. Não pense em Deus falar. Deus não é um Deus que está preso a uma placa aqui, gente. Ele está em todos os lugares. Talvez ele vá usar um mendigo para falar contigo. Quantas vezes eu já fiz isso? Esse tempo eu tive que abraçar um cara, Deus assim, vai lá e abraça aquele cara. Poxa, Deus. Parei o carro, fui abraçar ele. Não fedor. Não fedor. Pai, agora eu vou voltar fedendo pro trabalho. E já assim, né? Não, cumprir, né, Deus? É assim que tu é na minha frente. Esse é o teu cheiro com esse teu pecado. Eu não te aguento mais. É assim que eu te sinto. Não adianta tu passar perfume. Tu pra mim tem esse cheiro. Querem mais como Deus fala? Vocês acham que eu recebo de Deus lendo a Bíblia, gente? Deus fala mais comigo saindo para aquela porta. Lembrem de Apocalipse 4. Ele está diante de toda a criação. A última vez ele foi falar de amor, sabe como? Eu tenho um vizinho do meu lado que é macumbeiro. E aí, cara? E aí, mano? Tudo bem? Chegando, se abraçando. É isso, Lucas, acertando o alvo. Eu ouvindo Deus. É isso aí, ama ele. E aí, cara, como é que tá aí? Como é que tá aquelas cabrinhas? É, nada. E a gente conversando, chegou a dona outra. Lucas, o Jorge falou tão bem de ti. Ele tem um trauma, que o irmão dele é pastor e condena ele a vida inteira porque ele é da Umbanda e não chega perto dele. E tu chegou e abraçou ele. Perguntou como a vida dele. E Deus do meu lado dizendo, está acertando o alvo. É assim que Deus fala, gente. Deus não fala com ninguém que está parado. Deus não fala com ninguém que está sentado aqui achando que está no trono. Deus não fala com ninguém se estiver parado. Deus não fala com ninguém que está numa superficialidade aí. Deus fala com aqueles que estão famintos.
Deus fala de um jeito tão simples, gente. Não é à toa que a maioria dos salvos, das maiorias, a gente acha assim, não, quem salvou o cristianismo foi Paulo, foi João, foi... Não. Quem salvou o cristianismo eram os camelôs da época. Quem salvou o cristianismo eram as pessoas comuns que de boca em boca iam para vários lugares e salvaram o cristianismo. E a gente acha que para fazer algo grande na obra de Deus a gente tem que ser alguma coisa. Gente, você não tem que ser nada, você tem que ser filho. Basta. Tu quer crachá para fazer alguma coisa, cara, tu é filho. Vocês estão vendo aqui que o Rei dos Reis, aquele que governa toda a nação, está lá no céu chamando vocês de filho, que ele tem uma aliança com vocês e vocês precisam de um crachá. Oh, Deus. Eu preciso reconhecer vocês para fazerem alguma coisa. Desde quando Deus precisa de alguma coisa, gente? Deus não precisa de nada. Ele só precisa, sabe, de uma coisa: um coração contrito e quebrantado. Ele precisa de fé no Filho dele. É isso. Glória a Deus. Essa parte da aliança mexe muito comigo, porque eu fui uma pessoa que eu testei Deus. Sinceramente eu testei. A minha vida inteira pessoas colocaram muitas expectativas comigo. Muitas. Que eu ia ser pastor, que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo. Eu não queria nada daquilo. Eu cheguei numa fase na minha vida que eu não quero mais isso. Com 19 anos eu abandonei a igreja. Vou descobrir o que é prazer de verdade. Fui para festas, fui para o mais que eu podia me distanciar daquela vozinha que ficava no meu ouvido do Espírito Santo. Volta, tu tem chamado. Volta, coisa querida, para com isso. O que é parar o quê? E aí comecei festa, comecei a usar drogas e a voz foi diminuindo. E eu, aqui o caminho, quanto mais eu me afundo, menos eu sou voz, então é para cá que eu vou. Tudo que não podia fazer na Bíblia, eu sabia a Bíblia, mas vou fazer o contrário. Aí mesmo eu escutava aquela voz, eu não queria aquela pressão sobre mim. Eu usei muita droga, o máximo de drogas possível eu comecei a usar. Todas as festas eu queria estar, tudo. Eu comecei a fazer o máximo possível de pecados, porque eu sabia que pecado é fácil de Deus, então quanto mais eu me sujar em pecado, mais eu vou estar longe dele. E eu estava lá, curtindo uma festa, não via mais nada, e de repente começou no meu coração uma voz: volta. Eu não vou voltar. Não. Aí já peguei uma carreirinha de cocaína e cheirei. Não dava mais efeito. Eu fiquei, como assim não estava dando efeito? Fui lá, cheirei de novo. Como assim eu não estou sentindo mais a droga? Fui lá, sem bebido. Nada funcionava, eu estou lúcido. Não tem como. E aquela voz: volta. E eu na festa, assim. Quando tu chega numa atmosfera de festa, para quem foi desviado aí, a gente tem aquela vontade de ficar com alguém, não sei que lá, tu está no ambiente. Daqui um pouco ficou um gelo, eu não sentia mais nada, eu não estava mais conectado com eles. Eu sentia a presença de Deus lá e eu me sentia sujo. Putz, o que eu estou fazendo aqui? E a alegria da festa acabou, a música foi diminuindo, a cocaína não tinha mais efeito, a bebida não tinha mais efeito. Eu, poxa Deus, eu vou morrer então. Eu não quero mais escutar tua voz. Essa era a minha oração, gente. Eu não quero mais escutar tua voz. Eu quero me afastar de ti, Deus. Eu não aguento mais. Até que eu vi uma luz nesse lugar. E eu ouvi, cara, claramente o louvor que me converteu. Só que eu vi o louvor cantado por ele. Eu via claramente as músicas que eu escutava quando eu conheci Jesus. E ele começou a me chamar: volta, filho. Volta, filho, está na hora de eu te usar. E eu comecei para ele: como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate, mas como já bateu. E aí eu vi uma luz forte que só começou: me leva pra casa, eu quero voltar.
não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. E aquilo entrou, gente. Aleluia. Aleluia. E aquilo entrou, gente. Eram anjos cantando naquela festa. E é isso que Deus quer com a gente essa noite. A gente pode estar na casa longe dele. Deus quer dizer que tem aliança com vocês. E isso é inquebrável. Deus quer dizer que por mais que vocês usem cocaína, não vai adiantar, Ele vai buscar vocês. Por mais que as pessoas estão tentando parar vocês com palavras, vocês não vão parar, porque Ele tem aliança com vocês. A morte não pode separar vocês. O Coliseu não parou a igreja, o Coliseu fracassou. Quanto mais são homens tentando lançar palavras para que vocês parem, avancem. Deus tem aliança. Adorem ao Senhor. Querem entrar no céu, gente? Pode desligar a luz, já estamos no final. Pode ficar de pé. Querem entrar no céu? Lembra de Apocalipse 4. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é o nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Quer herdar o céu? Pare tudo! Pare de fazer as suas obras, pare de achar o método certo. Que glória a Deus será em sua vida se ela é baseada na sua expertise, na sua capacidade, no seu network. Deus não divide a glória com ninguém. A glória está no trono. Deus procura adoradores que se rendam e abandonem as suas coroas e se vistam de santidade. Adoração a Deus em espírito e em verdade é quando nos dobramos à sua vontade. É quando saímos todos os dias dar o pão, Pai. É quando paramos de realizar as nossas obras e nos concentramos no exemplo de Cristo. Cristo diz: em verdade eu lhes digo que não posso fazer nada por mim mesmo, só posso fazer o que o Pai faz. Porque o que o Pai faz, o Filho faz também. Pois o Pai ama o Filho e lhe dá tudo o que faz. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. As obras de Cristo foram eternas, não porque Ele tinha o melhor método, não porque Ele se cercou de pessoas capacitadas, não porque Ele se concentrou em ter os maiores recursos financeiros. A obra de Cristo se manteve em pé, sabe por quê? Porque Ele só fazia aquilo que ouvia do seu Pai. Mesmo que isso levasse Ele a ser perseguido, mesmo que levasse Ele a ser morto. Pare de procurar coisas. Se concentre em escutar a voz daquele que está sentado no trono. O Senhor é santo, Deus. O Senhor é digno, Deus, de toda adoração, Deus. Mas, Senhor, queremos receber de Ti, Deus, direto do Teu trono, Senhor. Nos coloca, Senhor, no nosso lugar, Senhor. Nos coloca, Senhor, como aqueles homens que se rendem, que se dobram e colocam as suas coroas aos seus pés. Senhor, nos ensina como Cristo, Senhor, que era obediente e fazia só aquilo que escutava do seu Pai. Ele não escolheu os melhores, Ele não escolheu os maiores recursos financeiros. Uma coisa preocupava Jesus para construir o seu ministério: que é ouvir a voz do seu Pai
Ele não procurou os melhores rabinos da época para saber qual é o melhor método que funcionava. Ele procurou a aprovação de Deus, ele procurou ouvir aquilo que Deus falava. Mesmo se aquilo não fazia sentido, como levar ele até uma cruz. Ele foi obediente, mesmo não fazendo sentido, mesmo que não parecia ser o método correto. Senhor, nos leva de volta para esse lugar, Deus. Eu tive sim uma visão para essa igreja, lendo Apocalipse 4. Deus falava que essa igreja se espere como em Jerusalém. Revistam-se primeiro do meu poder e da minha autoridade e saiam. Eu via pessoas aqui aos 4 cantos dessa cidade evangelizando. Eu via gente tomando essa cidade. Não por quantidade. Não por um método perfeito com outdoors. Sabe como eram essas pessoas? Elas estavam com um papel e uma caneta na mão. E elas ouviam do Pai aquilo que deveria escrever naquele papel. E ao colocarem para essas pessoas esse papel escrito com tinta e caneta, um método nada convencional, essas pessoas dobravam e choravam. Senhor, nos ensina a ouvir a Tua voz, Pai. Nos ensina a dobrar, Senhor, os nossos joelhos a Ti, Pai. Nos ensina, Deus, esse exemplo de Jesus Cristo que viu também se tornou Senhor e Senhor em Deus, Senhor. Ensina-nos, Deus, a nos render a Tua soberana vontade, Senhor. Ensina o nosso lugar como igreja, Pai.